Eu não vejo a hora do Brasil entrar nessa guerra. Esse é o tipo de comentário que eu recebo aqui no canal. E essa foi uma mensagem que um jovem me mandou lá no Instagram falando: Sargento, eu não vejo a hora do Brasil entrar nessa guerra. Eu quero ir para a guerra. E esse vídeo é um alerta para você, jovem, que está com a mentalidade bélica num momento tão delicado como esse. Saudações, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Coach Militar. Eu sou o Maltama, eu sou o sargento de infantaria formado pela Escola de Sargento das Armas no ano de 2003 e atualmente eu estou na reserva, não remunerada, porém extremamente ativo na formação de futuros militares, no treinamento de militares da ativa e por aí vai. Cara, eu fico muito chateado quando eu vejo um jovem desejando fazer parte da guerra. Provavelmente esse jovem que me mandou essa mensagem, o cara não faz noção nenhuma do que é uma guerra. Eu não faço noção, pelo menos nessa vida, do que é uma guerra. E você que está aí vendo esse vídeo, a não ser que você seja um pracinha, a não ser que você seja um força especiais ou que você seja um operador de algum outro exército, você não sabe o que é uma guerra. Nós não sabemos o que é uma guerra. E o ser humano que deseja uma guerra para o seu país só pode estar fora da casinha. Então, um camarada como esse que está querendo envolver o Brasil numa treta que não tem nada a ver conosco, é no mínimo um cara que precisa de esclarecimento. Então, jovem, preste atenção numa coisa. Primeira coisa que eu quero te falar, guerreiro. Na Canção do Exército existe uma frase que diz o seguinte: a paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor. Então, desejar uma guerra para o nosso país, desejar que o Brasil participe da guerra, ou até mesmo desejar que você seja parte de uma guerra, é pedir dor, é pedir sofrimento. Uma guerra é uma coisa muito mais séria do que um jovem pode imaginar. Infelizmente, essa geração que vive jogando videogame, computador, Call of Duty, sei lá, Free Fire, sei lá que jogo que vocês jogam, Counter-Strike, fica achando que guerra é ficar dando tirinho no computador. Você nunca viu isso aí, jovem. Você não sabe o que é uma guerra, cara. Você não sabe o que é ver o seu companheiro tombar, tomar um tiro. Você não sabe o que é ver explosões. Você não sabe o que é ver noite sem dormir, o que é ver criança sofrendo, o que é ver mulher, jovem, velho, todo mundo morrendo. Você não sabe, você não faz ideia do que é isso. Então, como que você, em sã consciência, pode desejar uma guerra para o nosso país? Desejar que o Brasil se envolva numa situação bélica que não tem nada a ver conosco. Então tá rolando um monte de rumor, um monte de boatos sobre uma possível terceira guerra mundial, e isso não está tão próximo de acontecer quanto parece. Eu não sou analista político, nem analista bélico, mas uma coisa eu quero falar é o seguinte. Ontem surgiu a notícia que o Irã bombardeou bases americanas em solo iraniano e que pode até fazer uma ofensiva maior em retaliação ao ataque que os Estados Unidos fizeram, que eliminou um dos principais generais do exército iraniano. Ou seja, tá rolando uma treta entre exército americano e Irã. Só que os americanos tretam com todo mundo, eles sempre estão, invade Afeganistão e Síria e não sei aonde. Cara, os americanos querem treta porque isso gera grana. O americano, o exército americano, de uma forma geral, sempre está envolvido em situações que vão muito além da compreensão dos meros mortais. Quem não tem noção, a indústria bélica é uma das coisas que mais gera recursos nesse planeta. São vendidos milhões de armas, enquanto o exército tem qualquer tipo de desculpa para estar em combate, adivinha o que acontece? Quem é rico fica cada vez mais rico. E o exército americano sempre está em combate em diversas ocasiões, e se não tem treta, os caras arrumam uma treta para ir, só para estar movimentando a indústria bélica. Então isso vai muito além de questões sociopolíticas, socioeconômicas, vai direto na veia do poder, que é grana.
Então, de certa forma, o que está rolando por trás sempre é grana, sempre é lucro. A indústria das armas é uma indústria trilionária. Se você nunca viu aquele filme Senhor das Armas, procura aí, dá uma olhada, um filme bem bacana com o Nicolas Cage, para você entender um pouco mais ou menos como que é esse cenário obscuro das guerras. O nosso país, cara, o Brasil, está envolvido em dívidas até hoje por conta de uma maldita guerra chamada Guerra do Paraguai. E essa guerra foi uma burrice tremenda, onde nós brasileiros nos envolvemos por influência externa da Inglaterra para guerrear contra os nossos camaradas aqui da América do Sul, os paraguaios. Eu morei no Paraguai e eu tive a experiência de conhecer paraguaios, de conhecer os guaranis e de ver a integridade daquela nação. E eu fico imaginando naquela época onde o Paraguai realmente tinha o poder de ser uma potência e não de fazer ameaças ao Brasil, Argentina e Uruguai, como foi pregado, como é ensinado nos livros de história. O grande interesse daquela guerra era um só: a Inglaterra vender armamentos para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, para os exércitos da Tríplice Aliança. E o que aconteceu foi exatamente isso. O Brasil comprou uma porrada de armamento e fez uma dívida enorme com a Inglaterra, que era detentora de toda essa grana. Mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, mesma coisa aconteceu aqui nas Malvinas. Cara, os ingleses estão envolvidos até o talo em tudo que é relativo à guerra. As principais famílias da Inglaterra, pesquise aí, corra atrás para você ver quem são, o que eles fazem, são os caras que rodam o mundo por trás da cena. São os caras que puxam ali os marionetes que ficam indo para a guerra enquanto eles estão enriquecendo. Esses caras vão ter um karma, vão pagar o preço, seja nessa vida ou em outra. E você, jovem, não se envolva nessas coisas, nem mentalmente. Não fique pensando em guerra, cara. Não fique desejando guerra. Deseje a paz. Entenda uma coisa. Você já leu esse livro aqui, guerreiro? A Arte da Guerra? Se você ler A Arte da Guerra, você vai entender uma coisa. Já no primeira coisa que Sun Tzu diz é o seguinte. Olha só, cara. O verdadeiro objetivo da guerra é a paz. Só que se você quer vencer uma guerra, jovem, vença a guerra dentro de você, cara. Vença a guerra interna, que é a guerra do bem contra o mal que acontece dentro de cada ser humano. A guerra dos bons valores, do amor, contra a guerra do medo, do ódio, do sofrimento. E dentro de cada um de nós existe uma guerra constante de pensamentos, de sentimentos, de energia. Esse é o verdadeiro combate, cara. Esse é o combate que você, jovem, tem que combater. Esse é o bom combate. Esse é o combate que está descrito em detalhes nesse livro aqui, ó, Bhagavad Gita, que é a história do combatente Arjuna, inspirado por Krishna, que combate contra um exército. Nessa história, a alegoria é uma guerra, e é uma guerra entre familiares. E o que ela quer dizer? Que existe o bem que está dentro de cada ser humano e ele deve vencer o mal. Só que isso não tem nada a ver com o que está acontecendo no Irã contra os Estados Unidos. Não tem nada a ver. E o Brasil não tem que se envolver nessa treta. Não tem sentido nenhum para o Brasil participar de nenhum tipo de ofensiva. A missão constitucional do Exército é defender a soberania da nação. E até agora não tem nada que envolveu o nosso país. Nada. Não tem nenhum motivo para o Brasil se envolver. Principalmente, jovem, não tem motivo nenhum para você se envolver. Então, se você, jovem, que está na fase de alistamento, acha que está sendo chamado para se alistar porque está um rumor de guerra, esqueça isso, cara. Não tem nada a ver com isso. Eu sei que esse é um tipo de vídeo que a maioria não quer ver, que a maioria não tá nem aí, mas eu sinceramente não importo. Eu tô fazendo aqui o meu papel, cara, que apesar de ser um coach militar, acima de tudo, assim como você, eu sou um ser humano. Nós temos uma alma, nós temos a capacidade de sentir emoções e ter consciência dessas emoções, desses sentimentos. E é isso que nos diferencia dos animais. O camarada que deseja a guerra, ele se comporta como um animal,
porque ele está seguindo os instintos básicos do ser humano e ele está baseando a sua escolha, a sua vida, as suas decisões no medo. Porque guerra não é uma atitude de amor, cara, é uma atitude de medo. Pessoa que tem medo, ataca. Pessoa que ama, protege, defende. E o nosso exército foi criado para manter a soberania da nação. Esse é o propósito do exército. É um propósito amoroso de cuidar da pátria, de defender a pátria, não de se envolver num conflito que não tem nada a ver com o nosso país. Caso isso aconteça, quem é militar vai ter que participar porque faz parte da lei. Quem não é militar pode ser acionado até os 45 anos para participar de combates, caso o Brasil decida, caso o presidente decrete, caso aconteça um cenário em que o Brasil se envolva. Obviamente que você vai saber e eu vou estar falando sobre isso. Só que, jovem, pare de circular esse tipo de energia no nosso país. Esse é um apelo que eu faço para você, cara. Mude a sua mentalidade enquanto é tempo. Seja um pacifista. Não é à toa que eu criei esse canal aqui, cara. Porque eu sou um pacifista declarado. Eu sou um cara que deixei a carreira das armas, que deixei as armas para trás para combater o bom combate. Um combate onde a única arma que eu estou portando nesse momento é o amor, cara. Porque o amor cura, o amor regenera, o amor une as pessoas. E o amor que caracteriza nós, seres humanos. Então, seja um ser humano decente e jamais deseje a guerra.